Oiê, tudo bem, gente? E aí, como que vocês foram de fim de semana? Fim de semana é mais difícil fazer dieta, na verdade? A gente dá uma escorregada, mas assim, o ideal é retomar, é voltar à rotina, para que a gente consiga dar sequência nos resultados, tá bom? Então, dúvidas em relação a isso. Então, achei por bem responder em forma de vídeo, para que ajude todas as pessoas que têm dúvida em relação a jejum intermitente, tá bom? Vamos comigo? Bora? Todo mundo retomando, sem estresse, sem achar que tá tudo perdido, pelo amor de Deus, tá? Porque não tá tudo perdido, é só retomar. Sem loucura, sem pensamento que não vai conseguir, não quero esse pensamento na sua cabeça, hein? Todo mundo consegue, basta querer, tá bom? Hoje, gente, eu vou fazer um vídeo sobre jejum intermitente. Por quê? Porque na quarta-feira eu falei sobre os meus benefícios do jejum intermitente, falei também sobre a questão que esses benefícios também são comprovados cientificamente e surgiram muitas dúvidas. A primeira dúvida que mais rolou foi assim: Carol, quantas horas que eu posso caracterizar como jejum intermitente? Teve até uma pessoa, uma seguidora que falou assim: Carol, eu faço 8 horas de jejum. Isso é jejum intermitente? Não, gente. Para caracterizar o jejum intermitente é a partir de 12 horas. Então, se você fez 12 horas, você já está em jejum intermitente, tá? Que daí você já vai colher os frutos do jejum intermitente. Então, a pessoa pode fazer, por exemplo, começar com 12 horas, né? E ir evoluindo. E uma coisa também que surgiu de dúvida é com relação se esse período é contabilizado as horas de sono. E sim, é contabilizado as horas de sono nesse período que você faz o jejum. Graças a Deus, né, gente? Porque ajuda muito a gente fazer mais tempo, a gente dar conta de fazer esse jejum. Tá? Então, a partir de 12 horas já caracteriza jejum intermitente. Você pode começar com 12, pode ir evoluindo para 14, 16, 18, 20 horas. O ideal é você sempre ter uma dieta base. Então, assim, o que eu sempre faço para os meus pacientes, eu tenho uma dieta base e dentro da dieta base eu faço alguns dias de jejum intermitente. Por que eu faço isso? Exatamente para o corpo não acostumar, para o corpo não entrar em platô, para o corpo não parar de ter resultados. A gente fica sempre trabalhando a parte de flexibilidade metabólica. A gente flexibiliza esse metabolismo para fazer com que ele sempre funcione gastando energia. Olha que sensacional, gente. Então assim, posso fazer todo dia? Não acho legal. Eu acho que teria que ter uma dieta base, incluindo o jejum intermitente e de repente fazendo também ajustes de horários. Então, por exemplo, 12 horas num dia, 14 no outro, 16 no outro, 18, você entendeu? Então, assim, sempre flexibilizando tudo isso para que o seu corpo ele consiga ir trabalhando e gerando resultados de emagrecimento, tá? É assim que eu gosto sempre de trabalhar, tá? Com o jejum. Existem sim pacientes que podem até fazer todos os dias o jejum, mas sempre trabalhando essa questão dos horários, do tempo. Então, por exemplo, você não ficar sempre no mesmo tempo, todos os dias fazer 18 horas. Não, você pode fazer, por exemplo, um dia 16, um dia 18, um dia 20, um dia voltar para 12, entendeu? Então, assim que eu gosto de trabalhar, pra gente trabalhar a flexibilidade metabólica e gerar resultado de emagrecimento, tá? Além disso, uma outra pergunta que foi muito pertinente foi a questão do que pode nesse período de jejum. Então, a gente tem que definir o quê? Jejum calórico e jejum metabólico. Jejum calórico é até 18 horas de jejum. E jejum metabólico é depois, além de 18 horas. Então, 18, 19, 20, 24 horas já é o metabólico, que é manter mesmo a insulina baixinha. Tá? Então, nesse jejum calórico, que é até 18 horas, normalmente água, chá sem adoçar, café, tudo isso ok, tá? No metabólico, já pode o TCM. No jejum metabólico, eu já posso lançar mão de alguns componentes que deixem a minha insulina baixinha, que no caso seria o TCM, que é a gordura extraída do coco, seria água com limão, seria própolis. Então, essas questões podem também ser colocadas no jejum metabólico, tá? Porque daí, o meu objetivo no metabólico, que é maior de 18 horas, é sempre deixar a minha insulina baixinha, tá? Para que eu consiga formação de corpos cetônicos, oxidação de gordura, todos os benefícios do jejum intermitente. Carol, mas como que eu vou fazer para quebrar? Qual refeição que eu vou fazer para quebrar esse jejum? Qual refeição? Então, gente, isso é super importante. Na quebra do jejum é fundamental que tenha uma refeição muito rica em nutrientes. Então, eu gosto muito nessa quebra de usar alimentos fontes de fibras, então, verdura, legume, frutas. Eu gosto muito de utilizar alimentos fontes de gorduras naturalmente presentes nos alimentos. Então, eu penso em abacate, eu penso em pasta de amendoim, eu penso em oleaginosas como um todo, eu penso em óleo de coco, eu penso em tudo isso, tá? Gosto também de usar proteínas, sendo elas proteínas vegetais ou proteínas animais. Então, a proteína animal como
frango, carne, peixe, ovos, proteína vegetal como feijão, ervilha, lentilha, quinoa, grão de bico. Então tudo isso pode ser usado numa quebra de jejum, tá? Então eu gosto sempre de... Lógico que tudo isso vai depender das estratégias utilizadas. Então, por exemplo, semana passada eu usei 3 tipos de dieta para uma paciente. Então eu associei dieta cetogênica com jejum intermitente e dieta base. Vocês entendem o que eu falo? Lógico que assim é muito individual, né, gente? Eu tô dando uma característica meio geral aqui para tentar ajudar os meus seguidores. Mas a parte de individualidade, quando a gente pega um paciente para fazer realmente a dieta, é muito gostoso trabalhar a flexibilidade metabólica também com outras estratégias. Tá bom? Outra questão do jejum intermitente é em relação à jaca. Então, por exemplo, a pessoa, ela se mata de comer no sábado e no domingo entra em jejum. Acho uma boa estratégia? Acho. Mas não é assim que é utilizado o jejum intermitente para fazer flexibilidade metabólica, para fazer formação de corpos cetônicos. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, lógico que eu faço jejum intermitente, pra mim é super fácil, é muito prático. Lógico, a pessoa vai lá, enche a cara de churrasco, cerveja, num dia, no outro dia entra em jejum, é super fácil, não é verdade? Agora eu quero ver essa pessoa fazer o jejum de verdade, fazer a dieta mais o jejum, que aí sim vai colher os frutos de oxidação de gordura, de melhora de memória, de melhora de intestino, de aumento, de mais longevidade, né? Entendem isso, gente? Então, assim, acho legal entrar em jejum pós-jaca, mas o mais legal do jejum é ter o jejum como aliado para deixar seu corpo com uma insulina mais baixa e fazer você ficar menos compulsivo, tá? Então, nesse tipo de estratégia, quando a gente pensa em deixar você menos compulsivo, menos faminto, é o jejum de verdade, é a dieta base mais o jejum, não é a jaca. Os resultados, tá, de jejum intermitente é fazendo de maneira correta, é usando essa estratégia de maneira correta, tá? Quando você jaca e entra em jejum, você tá compensando. Legal? Acho legal, até porque você dá aquela compensada e não engorda tanto, tá? Mas quando você quer realmente oxidação de gordura, intestino, memória, rapidez de raciocínio, os benefícios do jejum, aí não. Aí você faz o jejum bonitinho, com a dieta bonitinho, para que você tenha resultados bacanas. Tudo bem? Tranquilo, gente? Deu pra entender? Deu pra dar uma clareada boa nessa parte de jejum intermitente que é tão importante e essa estratégia que é tão maravilhosa para emagrecimento? Tranquilo com vocês? Beijo da Nutri que já tô animadíssima pra semana.